Olá, pessoal! Quero saber, estou curioso. Como foi o momento interativo de vocês? O que ficou decidido? O que se debateu aí? Todos colocaram a opinião de cada um sobre o comportamento? Olha só, não se preocupe não. Porque assim, nós somos, como Aristóteles falou, um ato em potência, né? Hoje temos uma opinião, amanhã poderá ou não mudá-la, ok? Sem problema. Espero que seja para o bem. Vamos lá, continuando aí a nossa revisão. Entre regras e escolhas, ética e moral em debate, revisão de conteúdo. Nós vimos que ética e moral, qual é a diferença entre ambas? Ética ela designa mais especificamente a disciplina filosófica que investiga o que é moral. Como ela se fundamenta, se aplica, tá? Nesse sentido, a ética é uma disciplina teórica que trata da prática humana, isto é, do comportamento moral. Já a palavra moral, ela vem do latim mors, costumes, refere-se ao conjunto de normas que orientam o comportamento humano, tá bom? Gente, esse conjunto de normas existe em casa, tá? Existe na família, mas não está explícito, documentado, registrado em nenhum cartório, etc. Mas está na mente dos pais, dos filhos, tá bom? Existem normas. Filhos respeitam pais, né? Tem o espírito de pertença, ajuda, etc. A pessoa moral, ela precisa ter consciência de si e dos outros, ela tem que ser dotada de vontade, tem que ser responsável pelas suas ações, tem que ter livre interna e externamente, ser livre. Olha, gente, é uma pessoa normal aqui, ó, comum, do dia a dia. Então, para ela ter moral, ela precisa disso, e já tem. Consciência de si e do outro, ela tem vontade, tem responsabilidade, tem que ter. Ela é livre, entendeu? O compromisso moral, o ato moral provoca efeitos não só na pessoa, mas naqueles que a cercam, por exemplo, família ou amigos, etc. Para ser moral, um ato deve ser livre, consciente, intencional, mas também solidário. Aqui eu coloco responsável também, Sartre. Entre a lei e consciência, normas jurídicas e normas morais e jurídicas. As normas morais, gente, e jurídicas são estabelecidas pelos membros da sociedade e se destinam regularmente às relações entre as pessoas. Leis, deveres, direitos, etc. Então as normas vai basear nesses aspectos considerados legais, né, para ter uma boa vivência. Assim, vamos dizer assim, vivência, certo? Opa, e convivência. Entre excessos e equilíbrio, vício e virtude em debate. Gente, existem dois aspectos para que sempre estamos nos decidindo no dia a dia. Entre a virtude e o vício. A virtude, ela vem do latim, é virtus, né? Poder, potência, né? É a permanente disposição de caráter. Ó, só que legal. Tem que ser permanente, tá? Para querer o bem, o que supõe a coragem de assumir os valores escolhidos e enfrentar os obstáculos. Já o vício é o contrário, tá? Um sinal vermelho. Vicium, que significa falha, né? No sentido mais geral, é a falta ou deficiência de alguma característica que um objeto qualquer deveria ter segundo a regra, tá? Não estou falando de modo geral, gente, porque tem às vezes é involuntário, sabe? Às vezes tem pessoas que têm a tendência a agir involuntariamente, né? Por exemplo, a criança é inocente, né? Não tem ainda uma decisão formada própria. Agora, olha aí, o FI da filosofia. Agora, gente, ó, presente. 4 atividades para que vocês possam analisar. Vocês já fizeram o debate, um momento interativo, já decidiram expor suas ideias, suas opiniões, certo? Agora vamos responder, olha lá.
Aê! Eu estava aqui, ó, meio confuso, tirando dúvidas. Vamos resolver as nossas atividades? Olha aí. Gente, ó, são 4 questões, tá? Eu coloquei meu nome aqui. Vamos ver, pode colocar o seu, caso queira. Hélio recebe em um grupo de mensagens uma notícia chocante sobre uma colega da escola. Eita! Sem verificar se a informação é verdadeira, o Hélio pensa em compartilhar com outras pessoas. A pergunta é, do ponto de vista ético, Hélio, aqui é Hélio, galera, ó. Deixa eu mudar aqui para Hélio. Hélio, pode ser o João, sem problema, tá? Deve compartilhar a informação? Será? Quais valores devem orientar a sua decisão? Justifique. Gente, então tá aí, uma pergunta bem, né, um pouco com os debates do momento interativo. Eu me coloquei na situação, mas pode ser você, João, que eu coloquei lá. Maria, Joaquim, que mais? Patrícia, Marta. Pode falar o nome aí. Qual é o seu nome? Isso, vai falando. Isso mesmo. Você está nessa situação. Eu também. Hélio recebe em um grupo de mensagem uma notícia chocante sobre uma colega da escola. Eu recebi, tá aí. É chocante a notícia, ela é bem séria. Sem verificar a informação se é verdadeira, ele pensa em compartilhar com as pessoas. Isso é comum fazermos, às vezes nem olhamos, já passa. A pergunta é, do ponto de vista ético, o Hélio deve compartilhar a informação que ele recebeu da colega? Quais valores devem orientar a sua decisão? Justifique. Vamos lá, galera, olha só, a resposta é a chave de resposta, tá? Vocês que vão decidir aí. Chave de resposta, o Hélio não deve compartilhar a informação sem verificar a veracidade, ó. Eticamente, valores como responsabilidade, respeito e honestidade devem orientar a sua decisão, tá aqui, ó. Compartilhar notícias falsas pode prejudicar outras pessoas e contribuir para a desinformação. Isso é comum hoje. O mais adequado seria checar a fonte ou simplesmente não divulgar. Olha só. Olha esse impasse. Eu já tomava decisão, não ia, dependendo da notícia, eu não ia passar, tá? E sempre ela vem à tona. Não tem o ditado popular? Notícia ruim, ela voa. Então, nessa perspectiva. Então, o adequado seria checar a informação e ou a responsabilidade minha, né, moral, não divulgar. Vamos guardar ali e ficarmos na observação, ok? Questão 2. Em uma cidade próxima, pode ser a sua, tá? Coloca aí o Rio Machado, o Rio Jamari, o que mais? Em uma cidade próxima ao Rio Madeira, aqui tem, né, várias cidades. Pode ser Porto Velho, etc. O pescador Acrinaldo pesca para sustentar sua família. Olha só, ele pesca para o sustento. Durante o período de defeso, quando a pesca é proibida para a preservação das espécies, é o defeso, tá? Vocês podem pesquisar sobre isso. Ele considera continuar pescando para garantir a renda, ou seja, o sustento da família. A pergunta é ético Acrinaldo desrespeitar o período de defeso por necessidade? Como equilibrar sobrevivência e preservação ambiental? Gente, outra questão polêmica, certo? E aí, o pescador Hélio, pode ser eu, Acrinaldo, ele vive da pesca, certo? Isso ocorre também em beira-mar, tá? Tem os períodos do defeso. Mas em Rondônia sempre tem, que é, salvo engano, outubro a março, eu acho, ou abril. Só que ele decidiu desrespeitar para manter a renda dele. O que vocês acham aí? Se coloca no lugar do Acrinaldo, se coloca no lugar do quem criou as normas, tá? É uma norma jurídica, tá? Uma regra.
Vamos lá, qual foi a resposta que vocês colocaram aí? Chave de resposta, a situação apresenta um conflito ético. Então tá aí, é uma polêmica, tá? Entre necessidade e responsabilidade ambiental. Então, aqui gera um conflito de decisão. Embora a sobrevivência seja importante, o desrespeito ao defeso pode prejudicar o equilíbrio ecológico. Olha só, gente. E a própria subsistência futura. Veja bem a resposta aí. Eu acho que poderia ele analisar essa questão. Gente, o defeso tem um objetivo, certo? Em favor de preservação das espécies, que o defeso é onde está o período de desova, certo? Se pegar o peixe com aquela chamada o caviar, né, as ovas, eles vão se extinguindo futuramente a nova geração que virá. É uma responsabilidade ambiental, ética do futuro. E aí? Então, assim, uma resposta ética, ela busca alternativas legais sustentáveis, tá? Reconhecendo a importância e preservação e também da condição social da pessoa. Então, é uma resposta ética para os dois lados. Não é fácil resolver isso, não. Próxima, olha lá. Então, assim, essa tem a ver, né, no contexto do Enem, para que vocês possam se familiarizar mais. Por incrível que pareça, ela caiu no Enem em 2010. Ó. A ética ela precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo. Sempre não é isolada, tá? E ser constantemente retomado e discutido, porque é produto da relação social que se organiza em sentidos responsável por todos que criem condições para o exercício de um pensar e agir autônomo. A relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos, certo? É necessária uma ética renovada, que se construa a partir da natureza dos valores sociais, para organizar também uma nova prática política. Então, assim, essa pergunta aí, galera, ó, vem aqui comigo. Essa pergunta, ela também entra a questão da ética política, que é um tema das próximas aulas, ó, que legal. Então, eu já trouxe adiantando um spoiler. Então, vamos lá, esse é o contexto. Ó, o século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas futuros, oriundos, né? Diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sobre esse foco, a partir do texto, a ética pode ser o quê? Vamos lá? Dentro do contexto, tá? Olha lá para a tela, vamos analisar. Então, assim, a partir desse foco, a ética ela pode ser o quê? Compreendida como instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. Ou B, mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. C, meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente a ética, a política internacional se realiza. Será que é isso? A D, parâmetro para assegurar o exercício político, primando pelo interesses e ação privada dos cidadãos. Aí, aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação a outras sociedades. Olha aí, galera. Essa não está fácil também, né? Mas não está muito, muito difícil, não. Vamos dizer assim, um meio termo, tá? Então, vamos lá. Então, a resposta para essa questão é a letra A. Compreendida como instrumento de garantia da cidadania, a ética. Porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. De certa forma, veja bem, ouça-me e veja-me, de certa forma é um exercitar do comportamento ético. A pessoa moral, a pessoa cidadão dentro da sociedade, em favor da sociedade justa nesse caso, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, olha aí, essa é para vocês analisarem. Eu vou trazer uma imagem aí, ó.
Vamos analisar essa imagem. Eu fiz na inteligência artificial para bem compreender. Então, assim, aqui diz, ó, comportamento ético. Fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Aqui está honestidade, né, com verdade, agir com verdade e transparência. E a responsabilidade, fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Integridade, ter caráter e seguir os valores. Olha aí, gente. Então, assim, o que vocês veem nessa parte aqui, ó? Essa situação, ela denota o quê? Além do contexto, em volta. Olha só. Vem aqui comigo. Então, assim, a meu ver, essa é a minha opinião, tá? O estudante vê o colega colando, né? E ele vai lá com ele, sem a professora perceber, e conversar com ele, dar um conselho, certo? Aí a questão está dizendo assim, analise essa imagem e faça uma análise do ponto de vista ético. E depois descreva o que você entendeu. E em seguida responda a seguinte pergunta. É possível ser ético nos dias de hoje? Eita, que pergunta. E aí, pessoal, é possível ser ético nos dias de hoje? Gente, vocês debateram no momento interativo, já tem aptidão para responder, ok? Coloque lá a sua chave de... Vou trazer uma chave de resposta aí, tá? Então vamos lá, olha só na tela. A chave de resposta que eu coloquei bem longa. Gente, sim, é possível ser ético nos dias de hoje, sem nenhum problema. Embora existam desafios, tá? Olha que interessante. A ética está relacionada à capacidade de agir, de acordo com valores como honestidade, respeito, justiça e responsabilidade, independentemente das circunstâncias ou pressões sociais, certo? Mesmo em uma sociedade marcada por desigualdades, competitividade e conflitos, viu a questão do pescador? Tá bom? As escolhas conscientes e corretas, tem que fazer. Porém, gente, a resposta também pode reconhecer ser ético nem sempre é fácil, não. Ó, olha aqui. Muitas situações colocam o indivíduo diante de dilemas morais, fatores sociais e econômicos podem influenciar as decisões. Viu lá a história do pescador lá no período de defesa? É um exemplo, tá? Foi difícil, né? Conclusão esperada. Uma boa resposta deve afirmar que é possível ser ético, mas destacar que isso exige consciência, gente. É o exercício do dia a dia. Reflexão e compromisso com princípios morais, mesmo diante das barreiras, das dificuldades, certo? Não é fácil, tá bom? Mas, como diz o ditado, também não é difícil, nessa perspectiva. Entenderam aí, galera? De maneira geral, aprendemos na aula que ser ético ou honesto na sociedade não é fácil, tá? Não é mesmo, não. Porém, não é impossível. É um exercitar da sua consciência moral. Mas também não vai, se você decidiu ser ético, honesto na sociedade, não vai entrar em conflito com os outros, tá? Todo momento, tá errado. Não, por favor. Vamos dialogar pela via do diálogo. E eu trouxe outro presente, o professor traz só presente para vocês. Ó. Material complementar, gente, é um vídeo sobre ética. O Mário Cortella, ele explica com mais aguçadamente o entendimento sobre o assunto. Então, vocês vão aprofundar e vão verificar, né? Alicerçar cada vez mais as convicções e a consciência moral de cada um. Isso que é importante, tá bom? E essa consciência moral, ela se torna alicerçar em casa. Às vezes a gente temos uma tendência de não verificar isso, tá? E eu desde já agradeço a vocês, né? Espero que vocês tenham uma formação de consciência moral muito boa, alicerçada na família, na escola, na educação e na convicção de vocês. Valeu, um grande abraço e até a próxima.